Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos um motivo muito especial para estar aqui. Em setembro é comemorado o Dia Mundial da Sepse, em 13 de setembro, e hoje nós trouxemos a nossa comunidade científica aqui, de peso, para falar sobre esse assunto, tanto para a comunidade quanto para a nossa equipe multiprofissional. Sejam todos muito bem-vindos. O tema do nosso episódio hoje é sepse, reconhecer cedo, tratar rápido, salvar vidas, um compromisso com a segurança do paciente. Estamos aqui com o Dr. Alexandre Portelinha, infectologista, responsável pela CCIH, enfermeira Lígia, também responsável pela CCIH, Dr. Paulo Mesquita, infectologista e também diarista da UTI, e Dr. Marcelo do Vale, médico intensivista da nossa UTI. Sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de começar perguntando então para o Dr. Paulo, pedindo para o senhor conceituar para nós o que é sepse. Boa noite, Priscila. Boa noite, Alexandre, Lígia, Marcelo. Eu devo começar agradecendo pelo convite e dizendo que o conceito de sepse ele é uma obra em construção ainda e relativamente recente, né? O conceito de sepse ele começou a ser formalizado no início dos anos 90. Houve um trabalho pioneiro lá que a gente convenciona chamar de Sepsis 1, que resultou de uma conferência de consenso. Os intensivistas e os cirurgiões torácicos, os pneumologistas, fizeram uma conferência nos Estados Unidos e se propuseram a tarefa. Nós vamos sair daqui com uma definição de sepsis, né? E essa definição ela era construída sobre uma ideia, né? A gente chama isso de síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Eu sou o mais velho dessa mesa, embora eu tenha mais cabelo preto que todo mundo aqui. Eu vivi na minha residência, na minha graduação, um tempo que não existia definição de sepsis. Então, às vezes a gente ia passar visita em pronto-socorro, em UTI, se eu via os médicos mais experientes, expressões deles desse tipo, assim, esse paciente está toxemiado, então aquele paciente ali está séptico, né? E era uma coisa assim que a gente não tinha uma definição muito clara sobre aquilo. E isso tinha uma consequência, né? Então, como você não tinha uma definição clara, os estudos científicos podiam ser muito falhos. Então, se a indústria trazia alguma intervenção para o tratamento de sepsis, quando você ia testar isso contra placebo, fazer um estudo, você corria grandes riscos de ter vieses. Tem um estudo clássico, eu vou citar aqui, porque uma vez fizeram um anticorpo monoclonal contra a endotoxina de bactéria gram-negativa. E isso foi publicado no New England. Você vê que nem as melhores revistas podem dar furo, né? E o anticorpo monoclonal antitoxina tinha resultados assim maravilhosos, né? Mas que não resistiram à prova do tempo. E o estudo foi retratado, ele foi retirado. E um dos problemas do estudo foi o seguinte: na hora de fazer o estudo, o que eles fizeram? Eles pegaram doentes que não eram doentes que nas definições de hoje pudessem ser considerados como doentes sépticos. Não eram. E aí os resultados eram maravilhosos, né? O estudo da Ziegler, isso é um estudo famoso que foi retratado. Isso foi 89, 90. Em 93 veio o Sepsis 1, então, e ele foi criado em cima disso, né? O conceito de síndrome da resposta inflamatória sistêmica. E ele foi construído com base em critérios, tinha alguns critérios lá, aumento da frequência cardíaca, hipotensão, infecção, e foi um marco, foi um estudo pioneiro. Assim. Foi com base nele que outros estudos para testar tratamentos puderam ser desenhados de uma forma mais robusta e mais confiável. E ele ficou assim por 10 anos. No começo dos anos 2000 foi proposto aquilo que se convencionou chamar de Sepsis 2, que era, aí assim, no começo eram 4, tinha um dado laboratorial só, que era a contagem de leucócitos maior
que 10 mil ou menor que 4 mil, e só, os outros dados eram clínicos, era que o médico via ali à beira do leito, né? E ele foi feito assim de propósito, que era para ter uma sensibilidade baixa, para desencadear os protocolos rapidamente, você não precisar ficar recorrendo a exame laboratorial. O Sepsis 2 manteve isso, mas acrescentou N outros critérios laboratoriais, de imagem, tudo. E depois, o Sepsis 2 foi em 2001, e em 2016 veio o Sepsis 3, que aí foi uma mudança de paradigma, né? Aquilo que a gente olhava para trás e tentava olhar inflamação, mudou. O paradigma mudou para agora a gente vai olhar para disfunção orgânica. Então a definição atual de sepsis se constrói sobre esse alicerce. Precisa haver disfunção orgânica, né? E a gente utiliza um score, né? O Sequential Organ Failure Assessment, o famoso SOFA. E tem um derivado do SOFA ainda, que é o Quick SOFA, que é poucos critérios, que é para você poder desencadear a resposta à sepsis o mais rápido possível. Acho que, em termos gerais, a ideia, evoluindo ao longo do tempo, é isso, né? Mas a ideia é antiga, viu? Antes, lá no século XVIII, eles já achavam que quem estava séptico estava envenenado, né? A palavra sepsis deriva de um radical grego, septicon, né? Que significa putrefação, apodrecimento. Isso. Muito legal saber da história, né? Do conceito mesmo de sepsis que vem se fortalecendo aí ao longo dos anos. O senhor pode trazer para nós alguns principais dados epidemiológicos de sepsis no Brasil e no mundo, taxa de mortalidade? Eu imprimi algumas coisas aqui. Aqui no Brasil a gente tem um instituto, o ILAS, é o Instituto Latino-Americano de Sepsis. E lá, eu esqueci, o Marcelo deve lembrar o nome, mas tem um pesquisador lá, ele foi meu contemporâneo na Paulista. Ele é alguém que se dedica desde aquela época a estudar sepsis, tá? E, entre outras coisas, estudar a epidemiologia da sepsis. E tem no site da Organização Mundial de Saúde, né, o Dia Mundial da Sepsis. E lá nesse site tem alguns dados interessantes aqui que eu não vou lembrar de cabeça, vou pedir licença para ler para vocês, né? Mas, por exemplo, a sepsis no mundo é responsável por cada 5 mortes, uma é por sepsis. Tá? Acredita-se que isso afete quase 50 milhões de pessoas por ano no mundo afora. Aqui no Brasil a gente, então, de novo, né, para você contar caso de sepsis, você precisa ter uma definição boa, você precisa ter um registro bom, e isso não é fácil. O que a gente tem de talvez mais acurado são dados de letalidade. Né? Então, em países tem letalidade baixa, você vai ver, letalidade de sepsis é tudo por volta de 50%. Tá? Em países assim, com uma estrutura hospitalar de atenção à saúde semelhante à nossa. Mas tem alguns que são muito melhores. Você pega dado da Austrália, por exemplo, eles têm lá 30%, 35% de mortalidade. É um agravo. Sepsis, assim, quando eu converso com os alunos, eu falo assim, fala os 3 assuntos mais importantes da medicina. Sepsis é um deles, com certeza. Uhum. E o senhor trouxe, eu imagino que deva ser bem complicado. Nós estamos falando hoje, né? Estamos numa localização privilegiada, temos recursos, temos estrutura, temos acesso. Eu imagino em locais com menos estrutura, menos acesso a serviços de qualidade, o quanto que não deve ser subnotificado, subdiagnosticado. É muito importante, acho que a gente tem que mudar esse conceito aí para a gente conseguir salvar mais vidas realmente. É algo muito... Sim. Criança, né, importante, em países de baixo recurso, o tributo que se paga para a sepsis é alto. Doutor, e se a gente for falar para a comunidade em uma linguagem mais acessível, assim, para que a gente possa divulgar para os nossos seguidores, né? O que o senhor destacaria de sinais de alerta? A primeira coisa é entender
aquilo que a gente chama de hospedeiro, né? Então, pessoas que estão nos extremos de idade, transplantados, pessoas que estão fazendo quimioterapia para o tratamento de algum tipo de câncer, pessoas que têm doença autoimune, que precisa tomar imunobiológico. Os meus colegas vão se lembrar, né? Pessoas que não têm baço. Então, são indivíduos que estão sob um risco maior de desenvolver sepsis. Então, primeira coisa, independente de ter ou não sintomas, se tiver essas características que eu falei, são indivíduos mais propensos ao desenvolvimento de sepsis. O quadro clínico é complicado para o leigo visualizar isso, mas tem alguns sinais que são claros, né? A ocorrência de febre ou de hipotermia, né? A temperatura baixar, taquicardia, queda da pressão arterial, sonolência, delírio. Tudo isso é sinal de processo infeccioso em atividade e que dentro desse contexto, nesses pacientes, precisa ser levado a sério, precisa ser avaliado por médico. E os médicos precisam ficar ligados. Tem estudo mostrando que até 30% dos médicos não sabem reconhecer sepsis. E quais são os principais focos, assim, que tem acometido? O Willas tem dado disso. Vou mostrar aqui, né? Mas o principal é pulmão, depois urina, depois via urinária e depois outros. Vem um monte de coisa aqui, né? São esses que eu falei. O mais comum é a infecção pulmonar mesmo, né? Depois trato urinário, depois infecções abdominais e depois vem uma miscelânea com várias outras causas. Muito interessante, o Dr. Portelinha gravou um vídeo recentemente pra gente colocar nas nossas redes sociais. Eu gostei muito da definição, uma resposta exacerbada do nosso organismo, né? E o senhor falou que exatamente isso, que às vezes uma infecção de urina num adulto, e sem essas características que o senhor trouxe, né, adicionais, pode ser uma coisa. Agora, nesses extremos, nesses outros pacientes, ele pode levar à letalidade, realmente. Então, é de se considerar, né? E o Dr. Portelinha está conosco aqui diariamente, na nossa vivência, em pronto atendimento, nos setores de internação. Como que o senhor traz que o senhor pode contribuir conosco nessa questão da vivência da sepse realmente no dia a dia, nesses setores de internação, na identificação precoce ali no pronto atendimento? Boa noite, Priscila. Obrigado pelo convite de estar aqui. Boa noite aos meus colegas, Dr. Paulo, Dr. Marcelo e a enfermeira Lígia. São dois cenários diferentes, né? Sepse no pronto-socorro e na unidade de internação. Por que eu considero dois cenários diferentes? Primeiro porque a etiologia, sendo bacteriana, são bactérias, mas o perfil de resistência é diferente. Então, quando a gente tem uma infecção que vem da comunidade, a gente pensa em algumas bactérias, e quando essa infecção, essa sepse ocorre dentro do ambiente hospitalar, a gente já pensa em bactérias com perfil de resistência diferente, tá? E também o diagnóstico no pronto atendimento, ele é um pouco mais difícil. O paciente chega para ser atendido pela primeira vez, passa por uma triagem de enfermagem, o médico vai avaliar, e na primeira avaliação nem sempre ele consegue detectar que aquele paciente está com quadro de sepse. Ele detecta que o paciente pode sim estar com uma infecção, como o Dr. Paulo comentou, uma infecção pulmonar ou urinária ou qualquer outra, mas ainda talvez ele não mostrou sinal de sepse, certo? E por isso os critérios hoje para sepse incluem, além dos sinais clínicos que já foram mencionados pelo Dr. Paulo, existem alguns exames laboratoriais que fazem parte disso, né? E ali nós temos então o que a gente chama de sepse, a gente pode ter sepse confirmada ou presumida. Isso vai nos fazer com que tenhamos uma ação imediata ou possamos esperar algum tempo para poder definir a terapia, tá? Então são cenários diferentes, mas as duas com gravidades iguais. Então sepse é uma situação na medicina das mais graves que tem, e nós temos que agir de pronto.
Tanto é que nós, depois isso vai ser comentado aqui, mas nós temos 1 hora para iniciar um tratamento, diagnóstico e tratamento adequado para termos um desfecho favorável. Caso isso passe além do indicado, o desfecho com certeza será desfavorável. O Dr. Paulo acabou de mostrar dados aqui que chega a 50%, né, de mortalidade na sepse. E por isso que aqui no Hospital Yamada e outros hospitais também com serviço de excelência no mundo afora, elaboraram protocolos de atendimento à sepse, que são, digamos assim, elaborados e a gente replica eles aqui, obviamente atualizando eles para a nossa realidade, pelo ILAS e pelo Survival Sepsis Campaign. Então, esses protocolos são feitos para a gente tentar identificar se o indivíduo está com sepse ou não, mesmo no pronto-socorro como na enfermaria. E, então, as situações são diferentes, porém, diferentes do ponto de vista de diagnóstico. Às vezes demora mais no pronto-socorro do que na enfermaria, até porque na enfermaria nós temos ali uma vigilância a todo instante da equipe de enfermagem. Isso ajuda muito, certo? E esses protocolos fazem com que a gente, então, tenha um final favorável quando ele é aplicado de forma correta nos dois ambientes. E como que a sepse pode evoluir rapidamente? Como que é essa resposta realmente do organismo? Então, veja bem, você fez um comentário agora há pouco de um vídeo que eu fiz há alguns dias, que foi no dia 13, que é o dia que a gente comemora, o dia da sepse, que é um dia apenas comemorativo para lembrar que a sepse está aí, né? Eu falei disso, né, que a sepse é uma resposta exagerada, exacerbada, do nosso organismo frente a um quadro infeccioso. Então, essa resposta ela pode ser muito rápida e às vezes não dá tempo de a gente recuperar o que já está acontecendo de ruim no nosso organismo. Por isso que o quanto antes os sinais de sepse forem conhecidos, melhor. O Dr. Paulo citou alguns que são sinais que até a comunidade pode eventualmente reconhecer, mas esses protocolos nós temos outros exames que a gente solicita para reconhecer a sepse. Então, ela evolui rapidamente quando não é reconhecida rapidamente. E lembrar que um quadro infeccioso, quando você entra com antibiótico, ele está já alguns passos na nossa frente. Nós temos então que trabalhar com toda a equipe para alcançar aquele processo inflamatório que já está bem ativo e tentar resolver o problema. Então, quanto antes a gente agir, melhor será o desfecho. E se o senhor puder falar um pouquinho para a gente nessa tentativa de tentar paralisar e regredir posteriormente essa infecção, sobre o papel do antimicrobiano empírico, então, na sepse. Tá. Então, assim, inclusive hoje eu estava dando aula para os alunos e eu comentei com eles, né, o que precisa para prescrever um antibiótico. Qual o conhecimento que você tem que ter? São vários, mas tem dois principais, tá? Primeiro, qual é a bactéria que você está querendo atingir? Com quem que nós estamos lidando? E aonde essa bactéria está? É no pulmão? É na urina? Como foi citado aqui. Porque tem antibióticos que têm atividade para bactérias gram-negativas, outras gram-positivas. Mesmo nas gram-negativas, elas são diferentes, então algum antibiótico serve para uma, não serve para outra, e para gram-positiva a mesma coisa. Então eu tenho que saber com quem eu estou lidando, tá? E se a infecção é no pulmão, no rim ou no cérebro, também existe diferença, porque as moléculas dos antibióticos, alguns penetram bem no cérebro e outras não. Outras penetram bem no pulmão e outras não. Então esse conhecimento, ele é essencial, tá? E então, assim, você citou o pronto-socorro, né? Uma sepse que vem do pronto-socorro. O médico, ele tem que ter um conhecimento de qual é a flora da comunidade, que tipo de bactéria que existe na comunidade e qual é o perfil de resistência que ela tem, para ele poder indicar o antibiótico de forma correta, tá?
Já no ambiente hospitalar, nós estamos lidando com enfermaria, a UTI, onde trabalha o Dr. Marcelo e o Dr. Paulo, são bactérias com um perfil de resistência diferente. Então, os antibióticos terão que ser outros. Então, esse é o tratamento empírico. E o empírico significa o quê? A gente ter um conhecimento de quais são as prováveis bactérias que estão causando infecção no pulmão, na urina, no rim, e prescrever um antibiótico que a gente acha, ou acha não, né? Antibiótico que, baseado nos estudos, é a que está causando a infecção pulmonar na comunidade ou na UTI, ou na enfermaria. Então, isso que é a importância da prescrição empírica do antibiótico. Até porque no pronto atendimento a gente ainda não sabe quem é o inimigo, né? Que a gente Exatamente. A gente ainda não tem resultado de cultura. Isso. A gente tem uma ideia das prováveis causas, mas a gente não tem certeza ainda. Eu gostaria de envolver nossa equipe multiprofissional, né, no nosso assunto, que é tão rico de informações para ser explorado, mas como que a gente consegue, pensando que a gente tem falado aqui sobre o tempo, né, que é muito importante no diagnóstico, no tratamento, como que a gente, como equipe multiprofissional, consegue detectar, perceber essas alterações até sutis no início, né, que podem evoluir para essa resposta exacerbada, mas como que a gente consegue reconhecer, Lídia? Boa noite, doutores. Estou no meio dos mestres aqui, né? E boa noite, Priscila. Então, o desafio é esse, né? A identificação precoce para que a gente tenha o tempo hábil aí para as condutas médicas. A gente sempre costuma, nos treinamentos, estar apontando para a enfermagem que eles têm que ter empoderamento do protocolo. E, na verdade, a gente tem uma ficha, né, de abertura para analisar que aquele paciente está tendo uma resposta inflamatória ou até mesmo já está com alguma disfunção orgânica. E a partir dessa identificação, que aí o médico vai dar seguimento ao protocolo ou não. Então, não significa do enfermeiro estar abrindo ali muitas vezes esse documento sinalizando que realmente vai ser uma sepse. E a questão da identificação, a enfermagem ela está mais beira-leito, então ela consegue identificar os sinais vitais, algumas alterações sutis que esse paciente já apresenta na clínica. Porém, não é só a enfermagem, né? Um fisioterapeuta é capaz de avaliar que esse paciente ontem estava de uma forma, hoje ele está de outra, ontem ele não estava fazendo uso de oxigênio, de repente a saturação abaixou, está com leve desconforto respiratório, usando musculatura acessória, e pode já ser uma disfunção orgânica, né? Muitas vezes ele não vai ter aquela rotina da enfermagem de abrir a ficha de atendimento, mas é muito importante estar envolvendo os profissionais, a equipe multi nesse olhar na clínica do paciente. E para a enfermagem, né, a gente tem vários critérios, né? É óbvio que tem a parte clínica dos exames laboratoriais, mas até mesmo uma alteração de exame, a enfermagem pode estar sinalizando para o médico antes mesmo dele chegar até o hospital, né, numa enfermaria. Ou esse paciente começou a ter temperatura, como o doutor já falou, né, febre, ou a hipotermia, ele está taquicárdico, ou mesmo esse paciente está agitado, né? Às vezes o pessoal fala, ele está confuso, né? Então já é um sinal. E quando a gente olha isso até mesmo no pronto-socorro, né? O quanto que idosos que vêm com infecção para atendimento na triagem, eles chegam com essa confusão mental que a família fala, ele não é assim, ele tem um Alzheimer, tem as doenças de base, mas ele está pior, ele está mais agitado, ele está mais confuso. Então são esses sinais que a gente tem todos documentados ali na ficha para estar norteando a equipe multi no direcionamento. E depois que a gente dá o start, ainda, né, a gente tem uma rotina no hospital de cronometrar essa primeira hora, né, para que a gente não se perca entre todas as demandas que tem dentro desse pacote de 1 hora, até mesmo controlar o tempo do laboratório, o tempo da coleta das culturas, da administração do antibiótico, enfim, todo o pacote. Então é muito importante essa interação da equipe multi, né, dentro do protocolo de sepse. Isso que eu queria pedir para você citou aí durante a sua fala,
para você trazer um pouquinho dessa iniciativa que a gente implementou aqui, inclusive ideia sua, em discussão de caso. A Lígia teve essa ideia aí desse cronometrar realmente, que isso estivesse disponível para a equipe multiprofissional, para a gente saber que tem do protocolo que a gente está, né? Traz um pouquinho para a gente como que é essa dinâmica. Sim, qual que era a nossa preocupação? É a transição do cuidado, né? Esse paciente chega no pronto atendimento, como o doutor já falou, tem aquele tempo, então a gente teve que desmistificar esse negócio, leva para UTI, leito de UTI, né? Não, vamos tratar a sepse aqui, depois que estabiliza esse paciente que a gente vai, né, verificar o leito. E essa questão do tempo ali, a gente via que às vezes era um risco de se perder e esse pacote passar aí da primeira hora perdendo o tempo ouro. Então a gente teve essa ideia de montar esse fluxo e uma prancheta que vai junto com um cronômetro. Quando a enfermagem identifica, né, o médico fala sepse, dá o start e aí começa todo o relógio, né? E se precisa fazer essa transição, a gente tem a ferramenta de comunicação que é o SBAR, tem que estar documentado lá e na passagem ali beira-leito, tá falando, ó, já se passaram aí 40 minutos do atendimento ao paciente com ficha para sepse. Né? Então, foi essa questão da transição que, como eu gerenciei a sepse por alguns anos, a gente via que tinha que melhorar um pouquinho ali esse processo. Deixa eu fazer um comentário só sobre relação a isso. Essa dinâmica que foi criada e o treinamento dos profissionais de saúde que trabalham no pronto-socorro melhorou muito, né? Dos anos que vem vindo, melhorou muito esse tempo que a gente tem que ter dentro da primeira hora, porque a triagem de enfermagem ela está hoje muito bem treinada para poder reconhecer esses sinais, os sinais clínicos, né, não os laboratoriais, mas os sinais clínicos que chamam a atenção para uma provável sepse, certo? Então ali já é disparado o protocolo sepse. Entendeu? Depois, se não for sepse, aí é outra história. Mas não pode perder o tempo, né? Então, porque no passado perdi-se muito tempo com isso. E aí a gente via muitos desfechos desfavoráveis. E eu já cheguei a ver aqui um caso de sepse que nós fechamos o protocolo em 15 minutos. Tá? Ele não precisou de uma hora. 15 minutos, estava tudo pronto, tudo feito, tudo coletado, antibiótico administrado. Entendeu? Então, é possível sim fazer em bem menos de uma hora. E lembrando também que nós temos as escalas, né, de identificação precoce que a enfermagem preenche a beira-leito, que é a escala de Mills e de Mills para gestante, que vai sinalizar que aquele paciente precisa de um alerta. E dentro do protocolo, a gente sempre coloca que se tem alteração, pensa na sepse, né? Mesmo que não for, sinalize que pode ser uma sepse. Então, essas são as escalas que a gente usa para identificar o paciente provável sepse. Doutor Marcelo? Quero fazer um comentário antes de passar por... Só um segundinho, Marcelo. A Lígia é enfermeira da CCH, então, eu queria fazer um comentário. Aquilo que eu disse da terapia empírica, né, para uma sepse na UTI, na enfermaria, a CCH é muito importante para isso, porque os dados coletados pela CCH é que vai nos informar qual é a flora do nosso hospital, né? O perfil de resistência da pseudomonas, da Escherichia coli, Klebsiella, do Staphylococcus aureus e assim por diante. Então é baseado no que é feito na CCH que nós temos a resposta da resistência das nossas bactérias aqui dentro do hospital. E os outros hospitais, mundo afora, também fazem isso, né? Os que têm o serviço de CCH. Ele é feito para isso, para fazer uma busca ativa e identificar qual é o perfil do nosso hospital. Então, quando eu prescrevo um antibiótico empiricamente, eu prescrevo baseado naquilo que eu conheço, baseado no que a CCH me informa, tá? Então, essa é a importância da CCH. Eu tenho visto um trabalho da nossa equipe farmacêutica também,
nessa atuação educativa junto aos profissionais, né? Então, eu tenho visto essa comparação, né, do estudo junto aos senhores que ajudaram na elaboração do nosso protocolo de sepse, do que foi definido lá dos antimicrobianos e se há alguma divergência, tem essa ação educativa, né, de sinalização do foco, às vezes eu vou associar algum antimicrobiano, né, para aquele determinado tipo de foco suspeito ali, inicialmente. E falando de tempo, dessa importância, eu gostaria de trazer o Dr. Marcelo, aí, nosso intensivista, que recebe esses pacientes com sepse grave lá na UTI. Doutor, se o senhor puder falar desse pacote da primeira hora, dessa importância, né, o quão importante é para o desdobramento do trabalho dos senhores também lá na UTI, e como que é o recebimento desse paciente, a admissão desse paciente lá na UTI. Boa noite, Priscila, Paulo, Alexandre, Lígia. Obrigado pelo convite. É um prazer estar participando aqui desse podcast. E aquilo que o Paulo, o Alexandre e a Lígia já expôs de maneira muito clara, a sepse é muito grave, porque atinge milhões de pessoas, ainda com uma mortalidade elevada, mesmo nos melhores centros. Em países subdesenvolvidos, como o Brasil, isso ganha uma expressão ainda maior, porque a gente tem uma disparidade muito de uma região, de uma cidade para outra. E a sepse só vai aumentar a incidência, ela vem aumentando a incidência ao longo dos anos, e isso se dá em decorrência da maior expectativa de vida da população e da melhora na qualidade de atendimento. Você tem mais recursos na medicina. Você pega na década de 50, 70, 60, até 80, os pacientes internavam e morriam muito mais cedo, porque não se tinha os recursos, conhecimento que se tem hoje. Então, esses pacientes, os pacientes oncológicos que morriam de maneira muito precoce, né, os pacientes hepatopatas, os renais. Então, hoje em dia, com o aumento da expectativa de vida da população e mesmo intra-hospitalar, esses pacientes ficam mais tempo internados, ficam mais expostos a procedimentos, mais antibiótico eles tomam, maior resistência, então a sepse vai continuar aumentando a incidência. E o Paulo bem mencionou, teve algumas pontos na história muito importantes com relação à mortalidade na sepse. O Paulo frisou que a primeira definição de sepse foi em 1990, e ele citou esse trabalho, que é muito interessante. Qual era o problema quando você não tem uma definição mundial? O conhecimento não avança. Eu publico um trabalho e determinada conduta no meu trabalho teve determinado resultado. A Lígia, no hospital dela, faz outro, o Alexandre outro, o Paulo outro, você outro. Como que a gente vai comparar? Porque eu defini sepse de uma maneira, ela definiu de outro, o Alexandre de outro, o Paulo de outro. Isso já é um problema muito sério, porque o conhecimento não avança. Então, uma queda de mortalidade interessante foi já quando, a partir de 90, houve a padronização de sepse. Porque aí o conhecimento aumentou, porque saíram vários estudos, grandes estudos, e você poderia comparar, porque todos definiram de uma mesma maneira. Isso houve um declínio na mortalidade, mas depois chegou-se um platô. Porque hoje nós já definimos grandes estudos, o conhecimento aumentou muito, as tecnologias, métodos de imagem, terapia de substituição renal, a ventilação mecânica, ou seja, as condutas que dão suporte para o paciente ficar vivo durante a sepse. E não começou a cair mais essa mortalidade. E aí foram ver que era uma falta de padronização na terapêutica. Já se tinha o conhecimento, se tem o recurso, mas não atacava o problema da maneira como ele teria que ser atacado. Então,
Aí veio outra grande queda na mortalidade, quando o Survive Sepsis Campaign, que é aquela campanha de sobrevivência na sepsis, que são várias especialidades do afora, terapia intensiva, infecto, pneumo, cirurgia torácica, enfim, são várias especialidades de doente crítico pelo mundo afora, que tem um comitê, eles se reúnem a cada 4 anos. Dentro desse prazo de 4 anos, eles analisam os grandes estudos que tiveram maiores impactos para redefinir a conduta. Então, nada mais, essa campanha de sobrevivência na sepsis foi fazer um protocolo em que você vai atender o paciente por demanda de prioridades. Eu gosto de comparar, quando dou aula, com, pra você ter uma ideia, claro, o outro é um curso de imersão, o Survive Sepsis Campaign, na verdade, é um documento, mas eu gosto de comparar muito com o ATLS e o ACLS. Né? Então, o atendimento ao paciente com parada cardiorrespiratória, com arritmia e com infarto, foi antes do ACLS, que é o Advanced Cardiologic Life Support, porque ele te bota numa rotina de tratamento em que você tem que atuar no que mata primeiro. A mesma coisa aconteceu com o trauma, o Advanced Trauma Life Support, que você vai priorizar o atendimento. E a premissa do ATLS é: trate primeiro o que mata primeiro. E nem sempre é o que é mais aparente é o que mata. Então, antigamente, antes de ter a premissa do ATLS, chegava um paciente politraumatizado, vítima de um acidente automobilístico, por exemplo, com um corte, uma laceração no couro cabeludo, que é extremamente vascularizado, sangra muito. Então a pessoa se atentar, porque aquilo que saltava aos olhos. E a gente sabe que uma lesão corto-contusa de couro cabeludo não mata ninguém. Né? E aí se dava atenção a isso, que é o que mais aparecia, e não fazia um diagnóstico, por exemplo, de um pneumotórax hipertensivo, de um choque hemorrágico interno, de uma lesão de coluna cervical. Então, quando ele se parametrizou isso, a mortalidade teve um declínio na situação do trauma. E o Survive Sepsis Campaign veio para fazer isso, embora não seja um curso de imersão, mas sim um documento que é lançado a cada 4 anos, ele veio parametrizar o tratamento. E aí houve um grande declínio. Então, quem conduz uma sepse, sobretudo um choque séptico, baseado nesse preceito, houve uma queda importante da mortalidade. E depois deu aquela estabilizada, e aí veio outro boom de queda da mortalidade. Então já estava se fazendo tudo isso, caiu, mas depois começou a ter um platô de novo. E aí foram analisar o porquê disso. Porque o diagnóstico era feito, mas o paciente não ia direto para a UTI, porque não tinha vaga. Então esse paciente ficava, mesmo com o diagnóstico feito, numa recuperação pós-anestésica, num pronto atendimento, numa enfermaria, o tempo passando, olha, está em sepsis, nós pedimos uma vaga, mas não havia leito disponível. E quando esse paciente chegava na UTI, 6, 8, 10, 12 horas depois, com todo o conhecimento que se tem na terapia intensiva, com todo o recurso, com toda a parametrização de tratamento baseado no Sepsis Campaign, tudo que a gente fazia, você via que você não conseguia reduzir a mortalidade. Então, isso veio provar que o tempo joga contra nós, contra o indivíduo. Então, é fundamental o diagnóstico, claro, precoce, mas não só o diagnóstico, o início do tratamento, o início da ressuscitação. Isso é muito importante. Isso ficou muito bem visto, uma coisa que todo mundo já sabia, mas não tinha documentado. Eu estava no hospital de base fazendo residência nessa época, em 2001, e a minha chefe, a doutora Suzana Lobo, que é uma das maiores conhecedoras de sepsis, choque séptico no Brasil, inclusive presidente da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, uma pessoa que eu tenho orgulho de ter pertencido à equipe, e ela fez um negócio de maneira brilhante. Ela pegou, fez um trabalho retrospectivo, como o Paulo, o Alexandre, sendo mais técnico, que tem menos impacto do que um prospectivo,
Mas ela pegou o seguinte, pegou num determinado tempo, para trás, retroativamente, e pegou todos os pacientes que entraram na UTI, em sepse ou choque séptico, e fez 2 grupos. Os que entraram com menos de 6 horas do início de diagnóstico e outros que entraram com mais de 12 horas do início de diagnóstico. E comparou os grupos que tinham tido o mesmo tratamento. Se houve alguma falha, esse paciente era excluído de um grupo ou de outro. Ou seja, os 2 grupos eram exatamente iguais em termos de conduta oferecida. E foi absurdo. A diferença de mortalidade no grupo que chegou mais tardiamente na UTI, que demorou mais a ser ressuscitado, foi infinitamente maior. E esse trabalho foi retrospectivo e foi apresentado via apresentação oral no Congresso Mundial de Terapia Intensiva na Austrália em 2001. Veio marcar muito a importância não só do reconhecimento, mas como do tratamento precoce. E aí entra, pegando o gancho da Lígia aí, o envolvimento multidisciplinar. Eu falo sempre aqui no hospital, não só em relação à sepse. O médico é uma pequena parte do tratamento do paciente. Uma andorinha só não faz verão. O médico é uma pequena parte. Junto com o médico tem técnico de enfermagem, tem a enfermagem, fisioterapia, CCIH, nutrição, farmácia. Então, o sucesso da sepse começa por um trabalho multidisciplinar. Reconhecimento precoce da síndrome e início de ressuscitação. Isso não é possível se não houver um envolvimento multidisciplinar. E aí, falando da precocidade no tratamento, hoje é muito fácil fazer o diagnóstico de sepse, como o Paulo bem frisou. Hoje, quem tem sepse é quem tem infecção, e a essa infecção, pelo menos uma disfunção orgânica. E a gente pesquisa 7 disfunções orgânicas: neurológica, diagnóstico clínico, escala de Coma de Glasgow; hemodinâmica, diagnóstico clínico, aferição de pressão e perfusão; respiratória, oximetria de pulso para ver a oxigenação do paciente; renal, aí tem que ser exame laboratorial, ureia e creatinina, uanúria oligúrica, clínico e laboratorial; hepática, provas de função hepática, nós vamos pesquisar; e hematológica, que é a contagem de plaquetas. E a 7ª disfunção, que é o que a gente chama nós vamos avaliar hipóxia oculta, que é o lactato. Então, um paciente que tenha pelo menos uma dessas 7 infecções, dessas 7 disfunções orgânicas relacionadas à infecção, ele já tem sepse. E aí desencadeia o processo. Então, a partir daí, quais são as condutas que efetivamente reduziram esta mortalidade? Diagnóstico precoce e início precoce. E aí nós temos um ΔT de 1 hora, que de maneira eu tenho que colher culturas passíveis para aquele paciente, cabíveis para aquele paciente, e fazer o antibiótico na primeira hora. Parece bobo isso, ou facilmente executado, mas se você não tem uma política institucional, isso é a coisa mais fácil de ser esquecida. Porque quando você prescreve antibiótico, por exemplo, um antibiótico X que é de 8 em 8 horas, todo hospital tem uma padronização de horário, 14, 22 e 6 da manhã, como é o caso nosso aqui. Mas tem outras parametrizações, cada instituto define a sua. Se chega um paciente agora, 9 horas da noite, eu prescrevo antibiótico X de 8 em 8 horas, ele vai tomar a próxima dose, agora ainda deu sorte, né? Porque é 22. Mas vamos supor que ele chegasse 11 horas da noite. Ele ia receber a primeira dose de antibiótico às 6 da manhã. Então começa daí. Antibiótico é na primeira hora. Colho as culturas e antibiótico na primeira hora. Isso parece um detalhe, mas reduz a mortalidade. Eu atrasar esse tempo de antibiótico, mesmo eu acertando, como o Alexandre falou, a bactéria, o antibiótico sendo sensível à bactéria, tendo uma penetração correta naquele tecido-alvo, o fato de eu adiar isso
aquém de 1 hora, eu já estou aumentando a mortalidade do meu paciente. Então eu falo que quando eu dou aula, antibiótico, para sepsis a gente prescreve de 8 em 8 horas e agora, início imediato. Não importando que a segunda dose tem um intervalo menor do que 8 horas, não tem problema nenhum. Então, se ele chegar com 4 horas da manhã, ele vai tomar a primeira dose às 4 da manhã. E às 6, ele vai tomar a segunda dose. E a partir daí, segue de 8 em 8. Um ponto que é preciso frisar, eu estou falando aqui para a comunidade médica, né, para quem está lidando com a sepsis, seja no pronto atendimento, no centro cirúrgico, na RPA ou na enfermaria, é que a coleta do antibiótico, a coleta das culturas, o ideal é que seja antes da primeira dose, mas, em hipótese alguma, a gente deve postergar a primeira hora na impossibilidade de colher cultura. A coleta de cultura não reduz a mortalidade na primeira hora. Antibiótico terapia na primeira hora reduz a mortalidade. Então, às vezes tem um exame de urina para cultura. Ah, não, eu não entrei com antibiótico ainda porque o paciente não urinou e eu não coletei a urina. Não tem urina para colher a cultura? Antibiótico. Quando ele urinar, você colhe e manda para a cultura. Isso é um ponto importante. Com relação ao antibiótico, é muito abrangente, o Alexandre já falou, eu tenho que ver a bactéria mais prevalente, o tecido que eu quero atingir, isso, importância fundamental do CCIH, porque, por exemplo, a gente sabe no Hospital Yamada, em cada setor, qual a bactéria mais prevalente, perfil de sensibilidade e resistência para cada infecção. Voltamos lá, ó. A importância da multidisciplinaridade. Sem um trabalho desse com CCH, eu fico no escuro. Então, quando eu tenho uma pneumonia associada à ventilação mecânica precoce, eu já tenho dados de qual a bactéria que mais cresce na minha TI e qual o perfil de sensibilidade. E isso é um trabalho do CCIH. Depois, é a ressuscitação desse paciente. O que é ressuscitação? Eu tirar esse paciente do estado de choque o mais rápido possível. Choque, a gente tem várias causas, são quatro grandes grupos de choque, mas todos traduzem a mesma coisa. Nós temos 2 conceitos de choque. Isso vale para todos esses grupos. O conceito hemodinâmico, que é baseado na queda da pressão e sinais de má perfusão relacionados a essa hipotensão. Então, o indivíduo com uma pressão arterial média menor que 65, ou uma queda de mais de 40 milímetros de mercúrio na pressão basal daquele indivíduo, associado a sinais de má perfusão, que pode ser alteração da consciência, oligúria, pulso fino, palidez cutânea mucosa, livedo reticular, enchimento capilar lentificado, são vários. Então, o conceito hemodinâmico de choque é muito fácil. Eu afiro a pressão. Se o paciente estiver hipotenso com sinais de má perfusão, em tese ele já está com uma disfunção orgânica cardiovascular. E se ela não responder a volume no tempo adequado e precisar de droga vasoativa, já se faz o diagnóstico de choque séptico. E o segundo conceito é o conceito metabólico de choque, que na verdade esse é o que a gente busca atingir. Porque o conceito metabólico de choque é quando a minha oferta de oxigênio para cada célula do organismo não está conseguindo suprir a demanda. Então eu tenho uma oferta aqui na balança e a demanda, o que a célula está precisando de oxigênio está aqui. E o oxigênio, por isso que é vital para a nossa sobrevivência, porque a célula utiliza o oxigênio para gerar energia. Sem o oxigênio, essa célula começa a deixar de produzir energia e ela começa a entrar em disfunção. Se demorar muito para isso, essa célula vai morrer. Morrem-se as células, morrem-se os tecidos, morrem-se os órgãos e morre o indivíduo. Por isso que a principal causa de mortalidade na sepse, no choque séptico, sobretudo, é a falência de múltiplos órgãos. Não é a coagulação intravascular disseminada, não é a insuficiência renal, não é a insuficiência respiratória. É a falência de múltiplos órgãos. Por quê? Porque esse paciente ficou privado de oxigênio
e essas células começaram a morrer e entrar em disfunção os órgãos e os tecidos. Então, a ressuscitação, que a gente fala é tirar esse paciente desse estado de choque, é adequar a oferta de oxigênio ao consumo dessa célula. E para isso a gente inicialmente faz uma ressuscitação volêmica, rápida, agressiva, de 30 ml por quilo. Isso não pode ser passado, não, é para passar isso em 15, 20 minutos, óbvio, desde que esse paciente não seja um cardiopata, porque eu vou ter que ir mais devagar e com mais vigilância pelo risco dele fazer uma insuficiência cardíaca, mas não sendo cardiopata, essa líquida de 30 ml por quilo, que no indivíduo de 70 quilos vai dar 2 litros, tem que ser 1 litro em cada acesso venoso calibroso para passar isso em 15 a 20 minutos. Afiro a pressão, o paciente ainda permanecendo hipotenso, eu entro com droga vasopressora, que é a noradrenalina, uma droga alfa-adrenérgica, para fazer vasoconstrição. Então, eu tenho que fazer isso muito rápido, o mais rápido possível. Eu tenho que estar com esse indivíduo com uma pressão boa, uma oferta de oxigênio boa, dentro de, no máximo, do mais rápido possível, dentro da primeira hora ou dentro das primeiras 4 horas. Não mais que isso. Esse paciente já tem que estar ressuscitado. E aí o tratamento de suporte, claro, ele está em choque, ele vai ser entubado, ele vai ter suplementação de oxigênio, eu vou entrar com uma estratégia protetora, né? E aí são os adjuvantes, a profilaxia da TVP, o controle glicêmico, que é fundamental, né? Durante a ressuscitação volêmica para resgatar esse rim. E aí é muito abrangente, porque a sepse já causa várias complicações, e aí à medida que isso vai aparecendo, a gente vai tratando. Mas basicamente é isso aí, antibiótico na primeira hora e ressuscitação, ou seja, tirar esse paciente do estado de choque, adequar a oferta de oxigênio ao consumo da célula. E a maneira da gente ver isso de maneira indireta é a dosagem do lactato. Então, o lactato hoje para a condução da sepse, sobretudo do choque séptico, é imprescindível. Imprescindível para o diagnóstico, porque ele é uma das 7 disfunções orgânicas. Segundo, por prognóstico. Claro, quanto mais alto o paciente chega com o lactato, mais grave ele é. E mais ainda do que o lactato de admissão, é o delta-lactato. Então, o paciente chegou, hora zero, eu colhi um lactato. E colho esse lactato 48, 72 horas depois. Comparo. É claro que eu vou dosar muitas vezes o lactato antes disso, mas eu faço um comparativo entre lactato de admissão e lactato com 48 horas. Os pacientes que caíram aquele lactato, ele tem menor sobrevida. Os pacientes que, a despeito do meu tratamento, o lactato se manteve ou até subiu, é porque ele não está respondendo, porque já se passaram 48 horas e eu não consegui tirar ele do estado de choque. Então, essa é a grande importância. Então, o lactato é importante não só para o diagnóstico, porque ele é uma das disfunções orgânicas, é importante para prognóstico e é o meu balizador de tratamento. Tudo que eu vou fazer, eu vou visar baixar o lactato, porque o lactato é o nosso visualizador do que está acontecendo dentro da célula. Quando o meu lactato caiu, eu sei que eu adequei a minha oferta de oxigênio para o que a célula estava precisando, e ela não está mais usando o metabolismo anaeróbio e, portanto, não está mais produzindo lactato. E se ela fez isso, é porque adequou a oferta de oxigênio ao consumo. Que aula! Eu ia perguntar justamente isso para o senhor foi, durante a sua fala, foi expondo de forma muito clara, nós, ao longo da nossa trajetória, que a gente colocou o nosso paciente no pior cenário, na sepse grave. Como que é esse monitoramento, né, a partir dessa detecção precoce, o senhor falou aí dessa tomada de conduta, dessas ações muito rápidas que nós precisamos. E como se desdobra esse monitoramento nos dias subsequentes desse paciente? O senhor já falou dessa dosagem do lactato posterior, né? E além disso, aí são vários sinais que são monitorizados, né? Desde frequência cardíaca, frequência respiratória, a própria pressão arterial, a função renal, o volume de diurese é muito importante, os exames laboratoriais, padrão de oxigenação que esse paciente está tendo, o controle glicêmico,
né? Então, aí é multifatorial, esse paciente realmente tem que ser, de preferência, claro, conduzido em ambiente de terapia intensiva, porque é lá que se tem mão de obra especializada e tem os seus recursos de monitorização hemodinâmica, invasiva, minimamente invasiva. Hoje a gente tem vários métodos de monitorização hemodinâmica e que isso, claro, só é possível num ambiente onde se cuida do doente crítico, que é a terapia intensiva. E aqui no hospital a gente tem essa premissa, né? O pronto-socorro, a enfermaria fez o diagnóstico de sepse, tendo a vaga, correndo, não tem porquê ele ficar lá. O grande problema é que às vezes aqui e no mundo não se tem a vaga disponível. Então ele não pode ficar esperando a vaga sem tratamento. E aí, para finalizar, outro grande queda na mortalidade são os hospitais que têm o time de resposta rápida à sepse. Esse foi o último grande quebra de mortalidade. Hospitais que têm um time de resposta rápida à sepse, que vão percorrer o hospital inteiro, você fica hoje com o celular, mas tem que ser 24 horas, 365 dias por ano, a equipe de médico, enfermeiro e técnico de enfermagem para responder. Então, a pessoa suspeitou de sepse, ela aciona o time de resposta rápida, enquanto esse paciente espera um leito de UTI, ele já é ressuscitado no local. Isso foi outro grande redutor de mortalidade, justamente para o paciente não ficar sem assistência nesse tempo de admissão na UTI. Marcelo, é justamente isso que eu ia comentar. Eu acho que isso já é, que eu quero dizer, para os nossos colegas médicos que estão no pronto-socorro, ou eventualmente agora na noite, né, que tem uma intercorrência numa enfermaria, que não se deve esperar uma vaga na UTI para iniciar tudo. Essa primeira hora tem que ser iniciada no momento do atendimento, porque muitas vezes, você já falou, você não consegue a UTI na primeira hora. Consegue. Então, o ideal é até, eu fiz um comentário, em 15 minutos nós fechamos o protocolo aqui um dia. Se você conseguir fechar, ótimo. Então, essa primeira hora tem que iniciar no primeiro atendimento ali. Não tem que, vamos ver se acha vaga, aí vai para a UTI e começa lá. Não. É no pronto-socorro, é na enfermaria, na RPA, às vezes, no centro cirúrgico, na RPA. Onde o paciente for atendido. Até mesmo houve essa mudança da nomenclatura para sepse e choque séptico, né? Porque a sepse já é grave, né? Então, hoje a gente já não... Sim, que era o conceito, né? Isso. Antigo. Então, sepse é grave, né? Vamos tratar para que esse paciente não progrida para o choque séptico. Muito bem colocado, né? Lígia. Nessa última redefinição de sepse, como diz que é o sepse 3.0, que foi lançado em agosto de 2016, amplamente debatido no Congresso Mundial, que foi no Rio de Janeiro, tinha 4, 5 salas por dia, aquele quebra-pau, porque, né, ficou 20 e poucos anos definindo sepse de um jeito, e tudo que é novo gera... E foi um debate muito grande do ILAS, né, que gera a sepse na América Latina com relação ao europeu, por conta de sulfa, enfim. Mas se chegou-se a um consenso, é muito bom, é melhor, isso teve uma evolução nessa nova definição e, corroborando com o que você falou, Lígia, de maneira acertada, ao meu ver, eles retiraram o termo sepse grave. Sim. Porque toda sepse é grave. Então, às vezes, tinha aquela falsa impressão de quando não preenchia os critérios de sepse grave, havia um relaxamento e a sepse é evolutiva. O paciente que está com sepse agora, se não tratado, ele pode evoluir para choque séptico em questão de horas. Sim. Da mesma maneira, um que tinha sepse, não tem sepse grave, mas ele passava pela sepse grave e na hora que você ia ver, ele já estava em choque séptico. Então, de maneira acertada, hoje em dia não se fala mais em sepse grave. É sepse e choque séptico. Dr. Paulo, acho que ficou bem claro aqui para nós que tempo é vida. E como o senhor pode fazer um fechamento aí para nós, esse tema tão importante, destacando a importância do tempo para a recuperação desse paciente? Bom, quero começar o meu resumo final cumprimentando os meus colegas pela pertinência de todos os conceitos que foram colocados. Eu quero destacar
2 pontos, pelo menos. Um ponto é a definição de sepsis, né? Quero voltar lá à hora que eu falei. Então, definição moderna de sepsis. Disfunção orgânica produzida pela resposta exacerbada de um hospedeiro a um processo infeccioso. Segundo ponto, desrespeito é a resposta, né? Então aqui nós já temos várias ferramentas, vários algoritmos, vários protocolos que guiam essa resposta do jeito que o Alexandre, o Marcelo, a Lígia colocaram. Agora tem um dado que eu acho fundamental, né? E é por isso que eu acho muito válido esse trabalho que a CCIH, que o Alexandre, que o Marcelo, o nosso coordenador lá, há décadas já estão lá há mais de 20 todo santo dia. Esse aspecto chama-se comunicação. Esse aspecto chama-se circulação das informações importantes para subsidiar a tomada de decisão. Isso é fundamental, né? É agir em rede, né? Toda a equipe multiprofissional lá, o pessoal da farmácia opina, a enfermeira da CCH fala, saiu lá a cultura, cresceu aqui uma Klebsiella resistente a carbapenêmico, vamos precisar refazer a terapia antimicrobiana. Então, essa atuação em rede, essa atuação articulada e principalmente essa articulação, vou usar uma expressão em tempo real, imediata, é essencial para que a gente consiga bom resultado na redução da letalidade dos pacientes com sepsis. Parabéns, gostei de participar, super legal aqui. Legal, vamos expandir os temas. Doutor, o senhor gostaria de colocar alguma consideração final? Não, apenas que eu também gostei muito do nosso debate aqui. Eu acho que ficou, todo mundo expôs de forma bem clara e bastante científica sobre a sepse, e deixar um recado para os nossos médicos do hospital que nós temos protocolos institucional de terapia antimicrobiana para pneumonia da comunidade, pneumonia adquirida no hospital, infecção urinária da comunidade, no hospital e assim por diante. Então, eles estão amparados também quanto à prescrição dos antibióticos, caso tenha alguma dúvida em relação a isso. Lígia? É um prazer, né? E é isso que eu deixo aí para a equipe multi, que a gente se empodere desse protocolo e que dê o start, alertando aos nossos colegas médicos que a gente tem que ter ali uma atenção rápida para esse paciente. Doutor Marcelo? Queria agradecer o convite, também foi muito legal, principalmente mas foi bacana demais, um prazer dividir uma mesa com o Paulo, com a Lígia, com o Alexandre, que são companheiros de trabalho no dia a dia, né, Lígia? Quanto tempo nós estamos juntos aí? Alexandre e o Paulo começamos juntos. Bom, eu, Paulo e Alexandre já estamos 23 anos aqui, né? Começamos a UTI, Paulo junto comigo, Alexandre também. Estou fazendo 18 anos. Então eu tenho, primeiro motivo, eu tenho muito orgulho de fazer parte do grupo do Corpo Clínico do Hospital Yamada, e eu falo que a grande joia que o hospital tem são os profissionais que aqui trabalham, técnicos, auxiliares, enfermeiros, farmacêutico, fisioterapeuta, fono, pessoal da limpeza, da manutenção, da almoxerifada. Sem esse suporte, nós médicos não somos nada e a nossa resolutibilidade cai muito, sobretudo falando do paciente crítico. Então, uma boa unidade de terapia intensiva, ela tem que ter toda uma estrutura hospitalar por trás, porque isso é impossível de você atingir excelência se não houver um respaldo da instituição hospitalar em que essa UTI está inserida. Isso a gente tem aqui desde que eu cheguei, eu e o Paulo, que coordenamos a UTI há 23 anos, e a gente sempre teve esse respaldo da instituição Hospital Yamada. Então isso é muito legal, tenho muito orgulho de fazer parte desse time e estou muito contente de estar aqui. Obrigado. Muito agradeço. Em nome do Hospital Yamada, eu gostaria de agradecer a disponibilidade de cada um dos senhores
em debater esse tema tão importante, trazer conhecimento para a nossa equipe multiprofissional. E falando com quem está assistindo, senhoras e senhores, que aula! Que aula, que oportunidade de poder ouvir de cada um de vocês, mestres, sobre um tema tão importante, a contribuição de cada um. Muito obrigada, Lídia, doutor Marcelo, doutor Paulo. Muito obrigada ao pessoal do backstage, Dornelles, Samantha, todo mundo que nos ajudou aí para que esse dia e esse episódio fosse possível. Muito obrigada a todos, espero que contribua muito para o conhecimento dos nossos profissionais.